Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Não sei o horário que vocês vão estar assistindo essa aula, mas enfim, sejam bem-vindos para vocês que estão aí no formato EAD ainda, né? No formato online. Nós estamos aí ofertando essas aulas, a mesma aula que é ministrada no presencial para os que estão frequentando, está também sendo ofertada e ministrada para vocês no online, tá bom? Só relembrando, seguindo com o mesmo fluxo, vocês têm aulas e o período de EO para que vocês possam copiar e responder as atividades quando houver lista de exercício, tá bom? Finalizando essa resolução, fotografar e postar no GPA para que possa ser avaliado, validado a sua produção, tá bom? Além do mais, temos o grupo de WhatsApp para tirar dúvida de vocês que estão aí no remoto, né? Para que vocês possam estar se orientando, tirando dúvida, conversando, né? Então, dentro do período do horário de aula, estarei sempre à disposição lá para atender vocês. Lembrando que esta primeira semana de aula de agosto, agora, nós estamos trabalhando com a retomada e tem uma lista de exercícios para que você possa praticar pensando na primeira avaliação de bloco que vocês irão realizar. Então, bastante atenção, faça o exercício para praticar, tá bom? Você irá acessar no GPA, talvez a data do GPA estará com a data de exercício do dia 10 de agosto, porém, se você vai estar posteriormente fazendo em outro dia, não se preocupe, porque o período de entrega está prolongado. Apenas a data é constante da primeira aula presencial que foi dada na escola, tá bom? Mas ela é válida para você também no remoto, independente se você fez no dia 11, dia 12 ou dia 13, tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp. Vou trabalhar então. Dos conteúdos que a gente trabalhou no semestre anterior, vejo como fundamental revisar com vocês matrizes. Para revisar matrizes, a gente vai direto para multiplicação de matrizes. Porém, vamos fazer um apanhado rápido aqui. O que é matriz? Matriz é a representação distributiva numérica ou alfanumérica de dados dentro de colchetes, nesse formatinho aqui, né? Da matriz, a gente vê os números distribuídos em linhas e colunas. Então, linhas, né, e colunas, tá bom? Com base na quantidade de linhas e colunas que ele tem, que ela tem a matriz, a gente dá a nomenclaturação de M por M, né? Linhas por colunas dela. M por N. Ou seja, se a gente vai pegar essa outra matriz que ainda não rabisquei de exemplo, menos 1, 3, 4 e 2. Nós falamos que essa matriz tem duas linhas por sinalzinho de X, tá? Ou de vezes, duas colunas, né? Beleza, esse é o conceito, professor. Letra maiúscula igual a matriz, é a nomenclatura, o nome da matriz, né? Matriz A, matriz B, tá ok? Elementos internos dentro da matriz quando se não conhece a matriz, quando se não conhece uma matriz, né? Geralmente a gente tem uma matriz A 2 por 2, matriz A 2 por 2, não sabemos quem são os valores numéricos que compõem essa matriz, a gente chama ele de Azinho, né? É o filhotinho, o A minúsculo, do Azão, que está na linha 1, coluna 1, lembrando do IJ, né? O que o IJ fala? Linha e coluna do elemento, certo? Então, IJ. A1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, e linha 2, coluna 2, o elemento A2, 2. Eu construo a matriz sem conhecer os elementos com base na forma, no tamanho da matriz, né? Então é isso. Com base naquelas definições que alguns exercícios nos dão, a gente possivelmente conseguiria encontrar os elementos que compõem essa matriz, né? Desculpe. Operações com matrizes. Adição, subtração, são operações bem simples, que a gente já viu bastante no semestre passado, correspondente com correspondente. Se eu quero somar um elemento com o outro, basta eu somar elemento de posição correspondente com elemento de posição correspondente. Subtrair também a mesma coisa, né? Se você pegar, por exemplo, a matriz A e B aqui como exemplo, para mim fazer uma adição entre as duas e ter uma matriz C como resposta, o que eu faria? 1 mais 1, menos 1,
2 mais 3 e assim sucessivamente. Subtração, a mesma coisa. As respostas dessas operações colocaria em uma terceira matriz que eu poderia chamar, por exemplo, de matriz C, que seria a minha matriz resposta dessa solução problema matriz, tá bom? Relembrando também os tipos de matrizes especiais. Nós temos a matriz linha, por quê? Só tem uma linha, né? Nós temos a matriz coluna, por quê? Porque só tem uma coluna. Nós temos matriz nula, porque os elementos dentro dela são tudo zero, tá bom? Podemos fazer uma matriz transposta. O que é a matriz transposta? Que a gente viu no período anterior. Transposta. A linha da matriz vira a primeira coluna, a segunda linha da matriz vira a segunda coluna, a terceira linha da matriz vira a terceira coluna e assim sucessivamente, tá bom? Matriz quadrada por matriz não quadrada. Matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. Exemplo aí, matriz A, 2 por 2, matriz B, 2 por 2. Matriz não quadrada, número de linhas diferente do número de colunas. Por exemplo, a matriz 3 por 4, 4 por 3, 5 por 2, né? São matrizes não quadradas, certo? E, por fim, multiplicação de um número por uma matriz. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, o número 1 e multiplicar pela matriz B aqui, ó, pela matriz B, o que eu ia fazer? O 1 por todos os elementos correspondentes da matriz. 1 vezes menos 1, 1 vezes 3, 1 vezes 2 e 1 vezes 4, né? Eu ia ter uma matriz resposta, tá bom? Tranquilo? Bem tranquilo, isso a gente viu, né? Então, resumimos assim, rapidamente, o conceito de matriz. E vamos para a multiplicação de matriz. O que é a multiplicação de matriz, professor? Multiplicar duas matrizes entre si. Primeira regra, matrizes são quadradas? São iguais? São. Posso multiplicar. Olha, matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 2. Posso multiplicar ambas, não posso? Ao multiplicar ambas, o que eu tenho como solução, professor? Você vai multiplicar a linha da primeira matriz por todas as colunas da segunda matriz, somando entre si os números. Olha o exemplo. Copiei aqui a matriz A e a matriz B. Primeira linha, 1 e 2. Multiplica por menos 1 e 4. Como que ficaria? Elemento correspondente por elemento correspondente. 1 vezes menos 1, está aqui, mais 2 vezes 4. Está aqui. Beleza? Faria de novo com a primeira linha, só que agora para a segunda coluna. 1 e 2 vezes, agora 3 e 2. 1 vezes 3 mais 2 vezes 2. Agora, segunda linha, porque eu já multipliquei a primeira linha por todos. Agora eu vou para a segunda linha. Segunda linha, 3 e 4 pela primeira coluna, menos 1 e 4. 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 4. Está aqui. E agora, a segunda linha pela última coluna. 3 e 4 por 3 e 2. 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. Está aqui. Montei a multiplicação de duas matrizes quadradas iguais. Só resolver cada um e encontrar a solução. 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 4 dá 7. Resolvi todas, a gente chegou no resultado de A vezes B, que é o quê? 7, 7, 13, 17. Bem tranquilo, né? Então, se elas forem quadradas, as duas matrizes iguais, igual nesse caso, ambas eram 2 por 2, primeira linha, por todas as colunas, elemento correspondente com elemento correspondente, sempre seguindo a ordem, somando, depois segunda linha, pela primeira e pela segunda coluna, somando. Bem tranquilo, né? O resultado dessas operações, você tem uma matriz resposta, tá bom? Professor, porém, da definição que o produto de A e B só existe se elas forem quadradas? Não. Se elas não forem quadradas, nós podemos ter multiplicação de matrizes? Sim, porém a gente tem que seguir uma regra. Imagina o seguinte, que você tem uma matriz A, M por P, ou seja, M linhas e P colunas, não me interessa o tanto que é, só para a gente simular, vezes multiplicando por uma matriz B, que tem P linhas e M de nada colunas. Sei lá, tá?
Quando que eu vou poder multiplicar duas matrizes quando elas não forem quadradas iguais? Regrinha. Primeira coisa, olha para a coluna da primeira matriz. Quantas colunas ela tem? Tem P colunas. Olha para a linha da segunda matriz. Quantas linhas ela tem? Também P linhas. Se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, tá bom, você pode multiplicar, beleza? Repetindo, número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, você pode multiplicar duas matrizes que são diferentes. São diferentes como, professor? Que uma, por exemplo, é 4 por 3, a outra é 3 por 2. Não são diferentes as matrizes? Nenhuma é quadrada, é toda diferentona, né? Você vai ter que olhar. Se a coluna da primeira for igual à linha da segunda, dá bom. Pode multiplicar as matrizes, vai dar certo. O conceito de multiplicação vai mudar? Não, é o mesmo anterior. Coluna por linha mais coluna por linha, assim sucessivamente. Beleza? Porém, tem que olhar essa regrinha. E isso aqui facilita no sentido. Você não falou que o número de coluna da primeira é igual ao número de linhas da segunda? E que pode multiplicar porque eles são iguais? Além disso, o que sobra aqui, ó, da primeira e o que sobra da segunda define o quê? O formato que vai ter a matriz resposta dessa multiplicação. Ou seja, se a coluna da primeira for igual à linha da segunda, pode multiplicar. E a resposta dessa multiplicação vai ser o que sobrou linha da primeira com o que sobrou coluna da segunda. Certinho? Olha o exemplo. Faça a multiplicação das matrizes a seguir. É quadrada. Então, primeira linha. Desculpa, marquei coluna. Só apagar ali. Voltando. Primeira linha por primeira coluna, multiplicando primeiro com primeiro mais segundo com segundo. Quem é primeiro, quem é segundo? Esse é o primeiro número, esse é o segundo número. Primeiro número, segundo número. Primeiro número, segundo número. Então, primeiro com primeiro mais segundo com segundo, né? Tá aqui, ó. 3 vezes 7 mais 4 vezes 0. Fez com a primeira coluna? Faz com a segunda coluna também, mister. Ó, primeiro número com primeiro número, segundo número com segundo número. 3 vezes 2 mais 4 vezes menos 3. Está aqui. E assim sucessivamente. A mesma coisa para a segunda linha. Com a primeira coluna e com a segunda coluna. Certinho? Beleza? Professor, no caso, se a minha matriz for diferente, por exemplo, você tiver uma matriz aqui, 3 linhas por 2 colunas. Vou chamar de A, tá? Não vou pôr valor, não. Porque na próxima aula a gente entra nas resoluções dessa multiplicação. Vezes a matriz de K. Tá aqui. Isso. Quero multiplicar as duas, professor. Essa primeira matriz, professor, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Essa segunda matriz, ela tem 2 linhas e 3 colunas, né? Eu poderia multiplicar as duas, professor? Poderia. Você ia vir aqui e falar, qual é o número de colunas dessa? 2. Qual é o número de linhas dessa? 2. 2 é igual a 2? É. Então, deu bom. Ok. Posso multiplicar. Isto significa que a sua matriz, que seria a resposta dessa multiplicação, seria o que sobrou das duas. Sobrou 3 de lá, sobrou 3 de cá. Então, ela seria 3 por 3. Você já sabe o tamanho dela. Ao ser uma matriz 3 por 3, professor, o que eu ia fazer? A mesma regrinha daqui de cima, multiplicar todas as linhas por todas as colunas da outra, somando. Ficaria como? Primeira linha aqui, ó. A e A. Você ia multiplicar por A vezes A mais A vezes A. Então, ó, A vezes A mais A vezes A. Você ia ter aqui o primeiro elemento. Tá? Ia ficar o quê? A ao quadrado mais A ao quadrado, né? Ia ficar A elevado a
4. Multiplicou por elas, multiplica por todas as outras colunas. Ia dar tudo aqui A quarta, né? Multiplica por todas as outras colunas somando. Então, você teria aqui, ó, de novo, A quarta e, de novo, A quarta. Fez isso com a primeira linha? Novamente com a segunda linha, por todos, somando. Ia ficar tudo A quarta de novo, né? É tudo A lá, é tudo igual. Ia ficar A quarta. Professor, se fosse número, se fizesse a conta, igual a gente fez ali em cima, né? Faltou quem? A terceira linha. Você ia multiplicar por todas as colunas também. Então, ia ficar de novo A quarta, A quarta e A quarta, né? Porque é tudo A lá que a gente já sabe que vai dar tudo A quarta. Beleza? Então, isso é multiplicação de matrizes. A diferença é que ali dentro você vai ter números agora, você vai fazer conta de vezes, produto, adição, produto, adição, produto, adição, para todas as linhas com todas as colunas. Ou seja, mantém a regra que a gente utilizou na matriz quadrada, a única coisa que eu tenho que olhar antes se elas forem iguais. Professor, e se eu pegar duas matrizes que estiverem me pedindo para multiplicar e o número de colunas da primeira for diferente do número de linhas da segunda, o que eu faço da minha vida, professor? Paralisa produto, porque não dá para determinar produto de matrizes com essa diferença por enquanto, tá bom? Então, esse é o objeto do nosso estudo de hoje. Qualquer coisa, estou à disposição, só me perguntar, tirar dúvidas comigo. Estou à disposição no grupo de WhatsApp. Façam o exercício da lista que vai ser postado no GPA, para que vocês tirem dúvidas e se preparem para a primeira avaliação de bloco, né? Como eu falei para os alunos no presencial, nas aulas online, as nossas listas, os períodos que eu for aplicar, as listas eu iria avisar antes, tá bom? Então, será sempre que terá a lista de exercício, a gente fala a maioria dos exemplos na aula, tá bom? E, no mais, coloco à disposição de vocês. Não quebrem o fluxo, lembrem-se do GPA, lembrem-se do grupo de WhatsApp, assistam a aula, dá um up aí, comenta, compartilha, e valeu, muito obrigado pela atenção de vocês, e até a próxima. Um abração para todos.